Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje eu vou dar início a sugestões de alguns livros que me pediram para o Evangelho no Lar. Não sei se todos sabem, mas o Evangelho no Lar é um momento para a família parar, pensar, fazer uma leitura, refletir sobre o conteúdo dessa leitura. E normalmente é uma leitura evangélica, né, de algum texto espírita, mas nada impede que seja de algum outro texto que fale ao coração, que traga sugestões de comportamento, de como agir na vida. E o Evangelho no Lar, a orientação espírita é que ele seja praticado uma vez na semana, num horário fixo, numa duração variável, dependendo de quem participa. Então eu vou dar meu exemplo pessoal. Na minha família, quando as minhas meninas eram pequenas, normalmente o evangelho não durava mais do que meia hora, porque era o que elas suportavam, né? E olha que no evangelho a gente fazia atividades, elas faziam dramatização, elas às vezes desenhavam, né? Representavam o texto através de desenho. Então não era uma coisa monótona. Mas ainda assim, às vezes elas ficavam ansiosas para verem o término. Então, para que o evangelho não se transformasse num momento enfadonho, ele não passava de 20 minutos, meia hora e por aí vai. À medida que se trata de pessoas mais velhas, então o evangelho pode durar mais tempo. Vai depender do quanto as pessoas se envolvem com aquele conteúdo. Hoje, por exemplo, eu faço o evangelho com meu marido, que não é espírita. Então, ele tem determinados temas que ele fica mais tempo, ele não se importa. Mas tem outros que ele começa a se mexer na cadeira e eu percebo que já está na hora de terminar. Ele mesmo diz, vamos terminar? Tá na hora de terminar. Então a gente termina, porque o importante é que o evangelho não se torne um espaço de desavença. Ele é um espaço de harmonização. E aí o que a gente faz? Além de ter aquele dia fixo, horário fixo, a gente ainda leva uma água, a gente pede a espiritualidade para fluidificar essa água, colocando ali os elementos necessários para a harmonização da nossa saúde física, mental e espiritual. E durante a semana a gente vai tomando essa água. Quando ela vai diminuindo o volume, a gente enche outra vez até chegar a outra semana. E assim a gente toca, né, o barco. Então o evangelho é isso, né? E segundo a Joana de Ângeles, espírito, ela diz que num lar que faz o evangelho, todo quarteirão é beneficiado, né? Porque é uma família que vai pouco a pouco se harmonizando, lidando com as problemáticas da vida de uma forma positiva, adequada, e aí tudo, né, fica bem. Bom, então dito isso, eu vou então hoje fazer a primeira sugestão de leitura. A minha primeira sugestão de leitura é esse daqui, ó, Conduta Espírita. É um livro psicografado pelo Valdo Vieira, o espírito é o André Luiz. Por que eu escolhi esse livro, Conduta Espírita? Eu acho que o título é bem significativo, né? Ele fala do nosso comportamento no dia a dia. Bom, Conduta Espírita. Do que esse livro trata? Trata do comportamento, do nosso comportamento no dia a dia. Então ele vai falar sobre a função da mulher no lar, do jovem, do médium, do lar em si, do nosso comportamento na rua,
no trabalho, na sociedade e por aí vai. Então ele é um livro que ele traz assim um verdadeiro roteiro de vida de como nós devemos nos comportar se nós formos seguir a doutrina espírita. E a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. A doutrina espírita segue à risca os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós entramos para a doutrina espírita, a gente precisa parar para pensar se a doutrina espírita também entrou dentro da gente. Porque muitas vezes é fácil a gente dizer, eu sou espírita. Mas é espírita, mas não tem uma conduta de acordo com a doutrina, né? Ofende os outros, maltrata os animais, não respeita a natureza. Então, esses não são comportamentos, digamos assim, espíritas. Então, aqui nesse livro, ele vai falar de uma série de comportamentos que vão nortear a nossa conduta, vão dar, assim, receitas, não impositivas, mas receitas, é assim, né? E fala de filho, fala do lar, o lar como um templo, fala do nosso corpo, né? Como é que a doutrina espírita vê esse corpo que é um verdadeiro santuário que Deus nos dá. Como que nós tratamos esse corpo? Tratamos esse corpo como um santuário ou abusamos desse corpo, né? Fala da nossa postura perante os espíritos sofredores, perante a desencarnação, perante a natureza, perante a doença. E quem de nós não passa por situações de enfermidade conosco ou com os outros em algum momento das nossas vidas? Todos nós não estamos isentos a esse tipo de revés, né? que são as enfermidades. Então, esse livro, ele nos traz assim uma forma ampliada de ver a vida. Ele é muito bom, né? E traz assim excelentes reflexões para nós. Então são 47 lições ao todo que a gente pode ir lendo. Aí eu oriento esse livro para jovens adultos, né? Porque ele, embora ele não tenha uma linguagem difícil, mas o conteúdo dele é denso. Então, para que ele seja bem aproveitado, é importante que a gente trabalhe com pessoas um pouquinho mais velhas. Nada impede, se nós temos adolescentes, por exemplo, que a gente entende que esses adolescentes já têm maturidade, dá para trabalhar com eles, não tem problema. E quando se trata de criança, eu vou indicar outros 2 livros que são, na minha opinião, muito apropriados para crianças menores e adolescentes também. Então vamos retornar lá. É o Conduta Espírita, psicografia do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Então, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.